Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python ou deseja evoluir ainda mais na sua carreira como dev. E na aula de hoje nós vamos falar sobre internacionalização, como criar diferentes tipos da nossa aplicação com linguagens diferentes baseado na região de cada pessoa. Então a estratégia que eu vou te mostrar aqui hoje é aderida por diversas empresas multinacionais gigantescas que têm as suas aplicações rodando em diversos países, em linguagens diferentes de todo mundo. Um dos exemplos que eu posso pegar aqui agora para vocês é o próprio site da Adobe. Então, a Adobe, do Photoshop, do Premiere, do Illustrator, você pode reparar que aqui nós temos o site deles, adobe.com, e eles têm o site /br. E a partir dessa URL, todo o nosso site ele é exibido em português. Se eu acessasse uma outra localidade dessa aplicação, como por exemplo, se eu acessar aqui barra e sem nada, cadê? Vamos forçar ele aqui para o barra sem nada, beleza? Olha só, ele está me mostrando o site em inglês. Então, por padrão, o site é escrito em inglês. Se eu acessar o /br, ele vai me exibir tudo em português. E é exatamente isso que nós vamos aprender. Você perguntar, Caio, eu tenho que criar o mesmo site, só que escrito diferente? Não, fica tranquilo, é muito fácil, muito simples a gente trabalhar com internacionalização da nossa aplicação dentro do Django. Porque o Django já possui um framework próprio, extremamente robusto para se trabalhar com internacionalização, certo? Então vamos lá. Eu já criei aqui um mini app Django que simplesmente se eu acessar aqui a minha home, aqui ele me mostra teste. Então aqui eu tenho lá internacionalização, esse aqui é meu core. Aqui no meu core eu simplesmente aqui, obviamente no settings, eu adicionei o app home, que foi esse app que eu criei. Aqui dentro desses settings aqui, o que mais que eu fiz? Só isso. No URLs, eu adicionei aqui uma URL que redireciona para home.urls. Home.urls ele redireciona para /home, que chama essa função que tem esse HTTP response, certo? Somente isso, uma aplicação muito simples, só para a gente começar os nossos testes aqui. O primeiro passo de tudo é vir aqui em Settings, e o que a gente vai precisar fazer? A gente vai ter que vir aqui no Language Code e definir a linguagem base da nossa aplicação. No caso, eu quero que minha aplicação nativamente ela seja em português e quem quiser acessar a minha aplicação em outras linguagens, acesse pela URL específica. Depois disso, aqui embaixo, eu vou vir aqui, na verdade pode ser aqui mesmo. Debaixo do Language Code, eu vou definir os languages. Então aqui eu vou definir quais são as linguagens que a minha aplicação vai aceitar, certo? Então aqui eu vou definir uma tupla, eu vou colocar PT, a sigla da linguagem, no caso português, poderia ser PT-BR, eu vou manter só PT mesmo aqui, certo? Depois aqui eu vou colocar entre aspas um U para trabalhar com strings Unicode e vou colocar aqui um português, vírgula, e eu vou trabalhar, além do português, eu vou trabalhar com EN, vírgula, U, aqui de inglês. Certo. Poderia colocar mais, aí o nosso código funcionaria normalmente, mas aqui eu vou trabalhar com essas duas linguagens, certo? Português e inglês. Eu preciso definir essas duas configurações. Além disso, eu preciso definir o locale path. O que é o locale path? É onde vai ficar os nossos arquivos de tradução. A gente já vai entender sobre esses arquivos daqui a pouco, não se preocupe. Então eu preciso importar o OS, então lá em cima, vamos importar o módulo do sistema operacional, import OS, import OS, certo? Aqui eu vou definir aqui o locale underline paths, vai ser igual, eu falar, olha, a minha pasta locale vai estar dentro os.path.join, dentro de base.dir, a pasta vai se chamar locale barra. Perfeito, então aqui defini a linguagem padrão, todas as linguagens que a minha aplicação vai aceitar, e aqui onde a nossa aplicação deve procurar pelos arquivos de tradução. Depois disso, eu preciso adicionar o mirrored locale do Django, então eu vou vir aqui no meu settings, vou vir aqui, lá em cima, em mirrors, aqui, após o authentication mirror, eu vou adicionar aqui, pode ser após o session mirror, aqui, Django.mirror.locale mirror.
Se você não sabe o que é um mirror, não se preocupe, tá bom, pessoal? Aqui a gente não vai ter que criar nenhum mirror, o próprio Django já faz isso pra gente, tá? Pra quem é aluno da Python 4, a gente tem um módulo exclusivo sobre mirror, é um assunto razoavelmente complexo e mais avançado do Django, tá bom? Então não é algo que eu consigo resumir nessa aula aqui pra vocês, não é o intuito dessa aula, tá? O intuito é trabalhar com internacionalização e não com mirrors. Então a única coisa que a gente precisa trabalhar com mirrors nessa aula é vir aqui e adicionar esse mirror que já existe, que é o mirror do Locale do Django. Beleza? Feito isso, agora a gente pode começar as nossas traduções. Eu posso vir aqui na minha views e aqui o Django vai nos fornecer um getText. Aqui a gente precisa ter o getText instalado, tá? Então, pelo Linux é muito simples. Sudo apt install getText. Vou colocar minha senha aqui. Eu já tenho instalado, então ele não vai atualizar aqui para mim. Então, pelo Linux é bem fácil a instalação. Se você está pelo Windows, é só pesquisar por getText no Google, pegar lá o instalável, executar e pressionar Next em tudo, e você vai ter feito a instalação, tá? Bem tranquilo também, ambas as partes. Então, feito isso, agora a gente pode importar o seguinte, from django.utils.translation import getText. getText. Essa função, o que ela faz? Ela simplesmente informa para o nosso código Python que um determinado texto, um determinado conjunto de caracteres deve ser traduzido se possível, certo? Então, toda string, por exemplo, vou criar aqui, título, vai ser igual a getText. E eu vou colocar minha string aqui dentro. Meu título, olá, tudo bem, por exemplo. Olá, tudo bem, certo? Então aqui, o que significa? Que a string olá, tudo bem, se possível, deve ser traduzida. Então, se eu estiver acessando pelo /en, por exemplo, ele vai transformar essa string aqui em inglês, certo? E nosso título será mostrado em inglês. E aqui, quando eu der o HTTP response, eu vou acessar aqui título. Certo? Se eu faço isso e dou aqui um run server, ele vai me mostrar um erro falando que locale path não é uma tupla. Isso acontece por quê? Deixa eu ver aqui. Muito provavelmente eu esqueci a vírgula aí. Foi isso mesmo. Beleza, voltamos, pressionamos um run server aqui. Beleza. Se eu acessar aqui, ele vai mostrar olá, tudo bem. Por padrão, eu não estou acessando nem /pt, nem /en, nem nada do tipo. /es, se eu tivesse espanhol. Então ele está mostrando na linguagem padrão, que é o português, e é exatamente o que era esperado. Mas você pode perceber que colocar getText a todo momento ficaria meio estranho. Imagina uma aplicação grande, como por exemplo da Adobe. Tem vários e vários textos em vários locais da aplicação. A gente utilizar o getText no código ficaria muito estranho. Então, por padrão, a gente costuma chamar aqui as underline. Então, a gente chama o getText como underline e coloca aqui um underline, tá? No lugar do getText. Isso aqui funciona normalmente, as duas formas são 100% aceitáveis, você pode fazer. Eu, particularmente, prefiro dessa forma, tá bom? E agora, eu poderia também, em vez de dar um HTTP response, eu poderia já criar aqui um template. Vamos vir aqui, new folder, templates. Certo? Vou criar aqui um new file home.html e aqui eu vou criar h1/h1 estou na home, certo? E depois eu vou exibir aqui o título. Beleza. Aqui na nossa view eu vou renderizar, então return render. Ela vai receber request, vai receber o home.html e vou passar o context aqui como título, título. Ok, feito isso, pressiono o F5, ele mostra estou na home e eu tenho um olá aqui. Tá bom, isso daqui vai até funcionar, tá bom? Mas se eu colocar um EN ou PT ou alguma coisa do tipo, aí já para de funcionar. Se eu tentar acessar um /en, por exemplo, para acessar em inglês, não existe, porque essa URL não foi criada ainda, mas calma que a gente vai trabalhar com isso. O primeiro passo é coletar as mensagens. Então, o Django ele vai ler todo o nosso código, verificar quais mensagens, quais strings foram identificadas como uma string que deve ser traduzida e colocar dentro da pasta locale. Então, eu vou parar meu servidor e rodar o seguinte comando, python 3, manage.py, make messages, -l, e eu vou passar aqui a linguagem na qual eu quero coletar
esses dados. Então, PT já é minha linguagem padrão, não preciso coletar, e eu estou trabalhando só com português e inglês. Então, vou coletar apenas o EN. Se você quisesse também coletar em todas, você poderia colocar um traço all aqui. Eu vou coletar em apenas EN e vou dar um Enter. Aqui, reparem o seguinte, foi criado uma pasta chamada Locale na raiz do nosso projeto, porque eu defini que ela estaria em Based lá no nosso settings. E aqui ele criou dentro de EN uma pasta, dentro de Locale uma pasta EN, e dentro de EN essa pasta LC Messages aqui, e aqui dentro um Django.po, que são os arquivos comuns de serem utilizados em tradução, certo? E aqui vai ter todas as mensagens que foram armazenadas dentro do nosso getText, que estão sendo passadas pelo getText. Então, olha aqui, esse arquivo aqui, existe alguns programas que te ajudam para tradutores, tá? Então, quem vai utilizar esse arquivo aqui não é o programador de fato. Às vezes, em alguns casos, sejam. Mas é um arquivo destinado aos tradutores. Então, o tradutor vai ler essa mensagem. Então, essa mensagem aqui está em português e ele vai traduzir para o inglês. Por exemplo, hello. Hello, it's okay? It's okay. Beleza, e o tradutor falou que quando estiver essa mensagem, deve ser exibido essa daqui em inglês, tá? Então, esse arquivo aqui será enviado para os tradutores e você pode ver onde está. Então, home/views.py, linha 6 aqui, a mensagem olá, tudo bem, como ela deve ser exibida em inglês, porque eu estou na pasta EN, certo? E aqui tem várias outras mensagens que são mensagens já internas do próprio Django, que são exibidas no admin e tudo mais, caso você queira alterar. Por exemplo, em vez de exibir static files, eu quero exibir tal coisa. E assim por diante, mas o que o tradutor, na maioria das vezes, vai mexer é na parte que você criou, que eu defini, que termina aqui. A partir do que está dentro do Venv são coisas internas do Django, tá? Então, esse olá, tudo bem aqui, eu simplesmente falei que em inglês será exibido dessa forma. Agora, eu preciso compilar as mensagens. Lembrando que se você não fizer essa tradução, não vai funcionar. Então, você deve enviar esse arquivo aqui para um tradutor ou você mesmo fazer as traduções. Então, agora, um Python 3, manage.py, eu vou compilar essas mensagens. Então, compile messages. Beleza. Ok, ele compilou todas as mensagens, aparentemente deu tudo certo, deixa eu confirmar aqui. Beleza, compilou todas as mensagens. Cadê? Deu algum erro, aparentemente? Porque... Deixa eu rodar novamente aqui. Beleza, compilou. Deu o arquivo. Tá, aparentemente deu certo. Compilou, rodou esse comando, compilou todas as mensagens. Agora, o que nós vamos fazer? Nós precisamos criar o URL, a barra N, barra PT e assim por diante, igual vocês estão vendo aqui, né? Que eu não estou utilizando, mas ele vai funcionar. Então, a partir do momento que eu criar essa URL, ele vai funcionar. Então, eu preciso vir aqui no core do meu projeto, urls.py, e eu não vou adicionar esse path aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e fazer o seguinte, from django.conf.urls.i18n import i18n patterns. E agora aqui eu vou adicionar um mais i18n patterns e aqui dentro eu passo o path. Então eu falo, olha só, todas as URLs que forem essa daqui, elas vão passar primeiro pelo i18n, ou seja, será adicionado um /pt ou /en. Então rodando o nosso código aqui pelo run server, vamos lá, voltamos aqui, pressionei um F5. Ele está mostrando um olá, tudo bem, porque eu estou acessando pelo PT. Se eu acessasse sem nada, ele iria me mostrar um olá, tudo bem também, porque a minha linguagem padrão ali eu defini como PTBR. PT só, na verdade, eu não coloquei o PTBR, que são diferentes, tá? Português e português Brasil são diferentes. Se eu acessar aqui o /en e pressionar o Enter, olha só que ele me mostra Hello, it's okay, que foi o que eu defini aqui, ó. Ah, agora apareceu o arquivo compilado. Não estava aparecendo, mas eu imaginei que era bug mesmo do VS Code. Esse arquivo aqui é o arquivo de mensagens já compilado. Então, você manda esse arquivo aqui para o tradutor, recebe esse arquivo do tradutor, compila. É o arquivo compilado de mensagens de tradução que o Django vai ler. É esse .mo. O .po são os arquivos de tradução que o Django, que o tradutor vai escrever aqui dentro. Se eu tivesse mudado isso daqui, por exemplo, se eu mudar só para hello, o tradutor entendeu que, por exemplo, né, nesse caso em específico aqui, o tudo bem não deve ser mostrado, tá? Então será apenas um hello. Então tem que alterar, compilar as mensagens novamente. Agora eu dou run server. E agora o que ele vai mostrar aqui? Apenas hello. Se eu não acesso pelo EN, acesso somente o /home, o meu padrão é PT, então ele me retorna aqui para o PT e beleza. Estou aqui no olá, tudo bem novamente. Certo? E eu posso realizar essas traduções aqui em nível de templates. Então, por exemplo,
os meus dados que vêm da view e vão para os templates, eu posso realizar a tradução aqui na própria view. Mas vamos supor que tem algumas informações que não passam pela view. Como, por exemplo, esse estou na home. É um título, alguma coisa que está ali no HTML e não passará pela view em nenhum momento. Então, não tem como eu fazer essa tradução lá na view. Então, o que eu posso fazer? Eu posso realizar a tradução aqui também. Então, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, download, chamo o app de traduções do Django, i18n, beleza. E agora, o que eu falo? Tudo que for traduzido, eu vou colocar entre as tags do Django, trans. E aqui eu vou copiar essa mensagem, Ctrl X, e aqui eu coloco, entre aspas, o texto que será exibido. Criei esse texto. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui no Make Messages novamente, ou seja, criei uma nova mensagem, então eu preciso gerar as mensagens para o tradutor. Pressionei um Enter, agora eu venho aqui em Locale, dentro de EN, vou acessar o PO. Agora nós temos aqui a mensagem, olá, tudo bem? Que já está traduzida, e eu estou na home. Vou colocar aqui um hi. Beleza. Somente isso, fiz isso, agora eu preciso compilar essa minha mensagem. Beleza, compilei a minha mensagem. Vou dar um run server e ok. Agora, beleza, está mostrando tudo em português. Acessei o EN, ele vai mostrar o hi, depois o hello. Então nós estamos realizando traduções em nível de templates. A tradução é gerada direto aqui nos templates e realizo traduções também em nível de views, certo? Tanto no templates quanto nas views, isso daqui é realizado em tempo real. Quando eu vim aqui no getText, chamei o getText, ele realiza a tradução e já mostra a mensagem traduzida. Mas existem alguns casos que eu não quero traduzir a mensagem naquele exato momento. Então, por exemplo, dentro das modules, se eu tivesse aqui alguma module, eu não tenho, mas eu iria utilizar o getText? Não. Dentro de modules, forms, URLs, tudo aquilo que não é executado exatamente na hora da definição, por exemplo, dentro das modules, formulários, URLs, que são alguns exemplos, eu não vou utilizar este getText aqui. Eu vou utilizar o getText lazy, que ele vai fazer isso aqui de forma preguiçosa, tá bom? Existe esse conceito aqui dentro do Django, que é uma avaliação preguiçosa, funções de forma preguiçosa, como por exemplo, existe um reverse, para converter uma URL de forma preguiçosa. A gente pode falar sobre isso futuramente, que é um assunto um pouquinho complexo, não é o tema dessa aula daqui. Mas o que vocês precisam entender é que se vocês estiverem realizando uma tradução dentro de uma module, dentro de um formulário, dentro de uma URL, vocês não vão importar o getText, vocês vão importar o getText lazy, que vai fazer isso aqui de forma preguiçosa. Ele não vai fazer exatamente na hora que a gente está definindo ali o getText lazy. Apenas quando precisar dele, ele é executado, certo? Então, por isso na module, a gente colocou getText lazy e um determinado texto. Ele não será chamado todas as vezes na definição da module. Quando ele for necessário, ele é chamado. Diferente do getText, que na definição ele é chamado. Certo? Existe daqui de forma bem ampla, entre muitas aspas, tá? A gente teria aqui falar sobre outras definições também, explicar direitinho. Se você tem interesse sobre avaliação preguiçosa, que é um conceito da ciência da computação, não é só do Django, não é exclusivo do Django, longe disso, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo sobre avaliações preguiçosas também, certo? Funções preguiçosas e etc. Então é isso, pessoal. Isso aqui que eu queria passar para vocês. Então o Django tem um framework bem robusto, com pouquíssimo código aqui. No nosso settings a gente consegue definir linguagens. O Django já faz toda a captação de mensagens, a captação de tradução aqui. Ele passa varrendo todo o seu código, vê todas as mensagens que precisam ser traduzidas, coloca aqui nesse arquivo para o tradutor realizar a tradução. Depois ele compila essas mensagens para serem traduzidas de fato na hora que a aplicação estiver sendo executada, e você pode realizar traduções em nível de views ou em nível de templates, como a gente fez, ou você pode realizar traduções também em formulários, URLs ou modules, só que você terá que utilizar o getText lazy e não o getText. Certo, pessoal? Então é isso, era isso que eu precisava passar aqui na aula de hoje para vocês. Eu agradeço a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, é @pythonandoPy. Então é isso, te vejo vocês nas próximas aulas, um abraço e